Olá, conversaremos agora sobre os componentes de custos. Essa nossa conversa abre uma série de outras conversas que têm o objetivo de entender particularidades sobre os componentes dos custos. Nessa nossa conversa, temos então esse objetivo de compreender os componentes dos custos e algumas das suas especificidades que serão aprofundadas em outras conversas. De conversa anterior, vimos que os componentes de custos podem ser apresentados em 4 blocos. Os primeiros 3 componentes fazem referência aos custos diretos. O que é que são custos diretos? São aqueles custos que têm uma mensuração específica, objetiva. Então, eu consigo saber exatamente quanto foi consumido pelo objeto de custeio. E aí, nesse caso, podemos falar em materiais diretos, quer dizer, matéria-prima e embalagem identificados de forma objetiva, mão de obra direta, quer dizer, aquele esforço laboral produtivo identificado de forma objetiva, que além do salário incorpora efeitos de encargos e benefícios. Outros custos diretos, quer dizer, outros consumos específicos, mas que não são nem materiais nem mão de obra, por exemplo, a manutenção de um equipamento, de uma linha de produção específica, quer dizer, gastos específicos com determinado serviço, mas que não envolvem nem material nem mão de obra direta. Aí chamaríamos de outros custos diretos. E, além dos custos diretos, com mensuração específica, temos também os custos indiretos, que tradicionalmente são chamados de custos indiretos de fabricação, pelo fato da própria contabilidade de custos nascer no segmento industrial, mas que fazem referência a todos os esforços produtivos associados à elaboração de um produto ou serviço, mas que não têm uma mensuração específica. Então, no hospital, quer dizer, a depreciação do prédio do hospital, quer dizer, se não conseguimos especificar para cada serviço prestado pelo hospital, seria um custo indireto. Por tradição, muitas vezes falamos em custos indiretos de fabricação, apesar do hospital não fabricar, prestar serviços. Quando vamos adiante, vamos entender sobre o ponto de vista aí da gestão do registro e da gestão dos custos. De um modo geral, os componentes possuem suas próprias especificidades. E aí, se vamos entender especificidades relativas aos materiais, essas especificidades são aprofundadas por nós em outras conversas, aí temos especificidades relacionadas à avaliação. Então, que critério de avaliação vamos usar em relação aos materiais diretos, notadamente quando existem alterações de preços, e aí podemos usar diferentes critérios, PEPs, WEPs, custo médio, ou eventualmente sob o ponto de vista do suporte à tomada de decisão, da contabilidade gerencial, podemos usar o critério PREPS, veremos isso em outra conversa. Mas também, ainda em relação aos custos de materiais, podemos começar a estabelecer uma série de prerrogativas de programação, programação de aquisição, programação da gestão dos estoques de materiais, de forma a termos o melhor desempenho associado a essa apuração dos custos da gestão dos materiais. Quando vamos adiante, vamos entender a mão de obra direta. As suas especificidades acabam chamando a atenção para entender que o gasto com mão de obra, seja ela direta ou indireta, ela precisa incorporar, além do salário, os efeitos de encargos e benefício. Uma coisa é salário, outra coisa é custo com mão de obra. E quando usamos o adjetivo direta, quer dizer, estamos fazendo então referência àquele consumo de mão de obra específico que eu consigo identificar de forma clara em relação ao objeto de custeio. Indo mais adiante, temos a figura dos outros custos diretos, quer dizer, consumos produtivos específicos, mas que não são nem materiais e nem mão de obra. E mais adiante ainda, aí temos a figura dos custos indiretos. Se a minha preocupação for identificar o custo total de um determinado produto ou serviço no ambiente com múltiplos produtos, os custos indiretos vão trazer a especificidade do rateio e os desafios associados a essa divisão. Essas especificidades associadas a cada um dos componentes serão, então, trabalhadas por nós em conversas específicas que poderão aprofundar cada uma delas.
Com isso, esperamos então ter alcançado o objetivo proposto para essa nossa conversa, que envolvia compreender componentes de custos e algumas das suas especificidades. Bons estudos!